Olá e seja muito bem-vindo ao seu espaço de tranquilidade. Se você chegou até aqui é porque busca a paz que o sono reparador pode trazer. E eu tenho uma boa notícia para você. Hoje vamos juntos embarcar em uma jornada mágica para um lugar onde a calma é o ar que se respira e o descanso é a única promessa. Esta história foi cuidadosamente criada para embalar sua mente e corpo, guiando você gentilmente para um sono profundo e sereno. Então, ajuste-se, feche os olhos, se sentir confortável e deixe que cada palavra e cada som te conduzam. E se você quer mais noites de paz e histórias que nutrem a alma, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma das nossas próximas jornadas para o bem-estar e o descanso. Agora, inspire profundamente, solte todo o ar e prepare-se para a sua melhor noite de sono. Quando o silêncio se tornou refúgio, havia um lugar que não aparecia nos mapas. Não por estar escondido, mas por ser inacessível a olhos apressados. Um vale entre montanhas cobertas de brumas suaves, com rios que falavam mais do que 1000 palavras e árvores que se curvavam com respeito ao silêncio. Ali morava Elian, um homem simples, de passos lentos e olhos que pareciam sempre buscar algo além do horizonte. Ele não era velho, mas havia em sua alma uma idade que ultrapassava o tempo. Elian vivia sozinho, ou pelo menos era o que os viajantes pensavam quando passavam por perto. Poucos, quase nenhum. Na verdade, ele estava sempre em companhia. Toda manhã, ao abrir os olhos, a presença de Deus preenchia a pequena cabana de madeira como um perfume de paz. Era como se o céu tocasse o chão naquele exato momento. Não havia pressa. Não havia medo. Só havia ele. O dia de Elian começava com a luz entrando pelas janelas em feixes dourados, que pareciam dançar sobre a madeira do chão. Ele preparava uma infusão de folhas colhidas com delicadeza, sentava-se diante da porta aberta e, em silêncio, ouvia. Ouvia o vento, o murmúrio do rio e, principalmente, aquilo que não fazia som, a voz suave de Deus. Naquele lugar, as preocupações do mundo não chegavam. O barulho das cidades, os ruídos dos julgamentos, as tempestades da alma dos homens, tudo ficava do lado de fora daquele vale, como se uma mão invisível bloqueasse a entrada de qualquer agitação. Mas nem sempre foi assim. Elian já havia vivido entre muros altos, entre buzinas e relógios, entre urgências e listas de tarefas. Havia sido um homem que corria. Corria atrás de respostas. Corria para ser aceito. Corria para tentar manter tudo sob controle. Até que um dia, o corpo adoeceu. E junto dele, a mente. A alma se calou, sufocada por preocupações que cresciam como ervas daninhas nos jardins internos de seu ser. Foi naquele tempo que, em uma madrugada fria, ouviu a voz. Não foi um som. Foi um sussurro na alma, como quem fala sem usar palavras. Vem, eu cuido de tudo. Aqui você só precisa descansar. Elian seguiu. Deixou tudo. Entregou os papéis, os compromissos, os vínculos, os planos. Foi embora como quem aceita um convite para uma vida nova, mesmo sem saber o destino. E foi assim que encontrou o vale. Mas o mais importante não foi o lugar. Foi o que ele descobriu lá. Ele aprendeu que não era necessário entender tudo para ter paz, que não precisava prever o amanhã, nem carregar o peso do mundo. Descobriu que Deus não exige esforço para amar, nem soluções humanas para agir. Ele simplesmente é. Presente, cuidando, guardando, agindo no invisível. Nesse lugar, Elian aprendeu a arte de repousar sem culpa. Ao longo das estações, ele viu como o Criador cuidava de tudo. As aves sabiam onde encontrar alimento. As flores brotavam sem se esforçar. A chuva caía sem ser chamada, e o sol surgia mesmo sem alarde. Elian percebia. Se a natureza não se preocupava, por que ele deveria? Aos poucos, sua mente foi se acalmando. Pensamentos deixaram de ser corridas e se tornaram passeios. Emoções, antes como ondas violentas, agora fluíam como águas calmas de um riacho transparente. Ele entendia que o mundo podia continuar seu ritmo, mas ali, no coração de Deus, tudo estava sob controle.
Eliã passou a registrar em pequenos cadernos aquilo que sentia. Hoje acordei com uma brisa que me lembrou um carinho. Era Deus dizendo: eu estou aqui. Escutei o silêncio e nele havia uma resposta. Não precisava fazer nada, apenas confiar. A paz chegou como quem já morava aqui dentro, só estava esperando que eu abrisse a porta. Certa vez, uma jovem exausta, de olhos fundos e passos apressados, chegou ao vale. Disseram a ela que Eliã sabia de um segredo. Ela perguntou qual era. Ele respondeu sorrindo: o segredo é que Deus cuida de tudo, quando a gente deixa. E então ofereceu chá, silêncio e uma pedra plana para sentar e observar o rio. Jovem chorou, não de tristeza, mas de alívio. Ali, ela foi acolhida por uma presença que não precisava se explicar. Ela ficou. Muitos passaram a visitar o vale, mesmo sem entender como chegaram. Mas todos saíam com a alma mais leve, como se tivessem dormido dentro do abraço de Deus. Eliã sabia, aquilo que encontrara ali não estava apenas nas montanhas, mas no espaço dentro de cada um. Um lugar onde Deus habita, onde o controle é dele e o descanso é nosso. Era apenas o começo. O cuidado invisível de cada dia ao sol se erguia lentamente por trás das montanhas, tingindo o céu com tons suaves de laranja e rosa. Cada raio parecia uma promessa. Para Eliã, aquele momento do dia era como uma saudação divina. Não havia pressa para que a luz tomasse conta do vale. Era como se Deus pintasse o céu com calma, para que nenhum detalhe fosse perdido por olhos atentos. A manhã começava como todas as outras, com o som das folhas se movendo ao vento e o cantar ritmado dos pássaros. Mas naquele dia, Eliã sentia algo diferente. Não era angústia, não era medo. Era como se o Espírito Santo estivesse ali, mais perceptível do que de costume, soprando paz como quem sopra calor nas mãos frias de uma criança. Ele caminhou até a beira do rio, sentou-se numa pedra coberta de musgo, fechou os olhos e respirou fundo. Sentia o cheiro da terra úmida, o som suave da água e uma leveza que vinha de dentro. Ali, nada era exigido dele. Ele apenas estava. E estar já era o suficiente. Enquanto meditava, lembrou-se de um tempo distante, quando acordava com a cabeça cheia de tarefas. As mensagens no celular, os compromissos no calendário, a necessidade de provar valor. A cada dia, o mundo o pressionava para ser mais, fazer mais, entregar mais, e ele tentava, até que se perdeu de si mesmo. E agora, ali sentado, ele sabia, Deus nunca o quis sobrecarregado. Foi ali que Deus começou a mostrar os bastidores da providência. Não com palavras, mas com gestos da criação. Uma vez, Eliã viu um esquilo empoleirar-se no galho de uma árvore, parecendo indeciso. No minuto seguinte, uma noz caiu exatamente diante dele, como se enviada do céu. Noutra manhã, ao ver uma borboleta pousar num lírio, percebeu que ela não buscava o néctar com ansiedade. Ela apenas seguia o sopro do vento. A natureza vivia no agora. O cuidado de Deus estava em cada detalhe. Eliã compreendeu. O Pai cuida sem alarde. O mundo nos ensinava a procurar Deus nos grandes milagres. Mas ali, no vale, Eliã viu que o maior milagre era acordar com o coração em paz, sabendo que mesmo as batalhas invisíveis estavam sendo travadas por ele. Naquela manhã especial, algo diferente aconteceu. Enquanto colhia folhas para seu chá, encontrou, escondida sob as raízes de uma árvore antiga, uma pequena pedra redonda, esculpida pelo tempo. Nela, havia marcas que lembravam letras, ou talvez eram só rachaduras. Mas ao tocar aquela pedra, uma memória profunda o invadiu. Recordou-se de quando era criança e sua avó o levava à igreja. Era uma capelinha no alto do morro e ela sempre lhe dizia: Deus nunca dorme. Mesmo quando você não o vê, ele está trabalhando a seu favor. Eliã sorriu. Percebeu que havia algo naquela pedra, não como um sinal mágico, mas como um lembrete sagrado. Mesmo sob a terra, no oculto, a mão de Deus escreve histórias. Voltou à cabana com o coração cheio. Pegou seu caderno e escreveu: O cuidado de Deus é como o ar, invisível, mas essencial. Nos envolve sem ser visto. Respira conosco. Silenciosamente, ele opera. No final da tarde,
O céu se encheu de nuvens. Não eram ameaçadoras, eram nuvens de chuva mansa. Eliã sabia que seria uma noite de trovões suaves e gotas lentas no telhado. E ele gostava disso. Era como uma canção de ninar composta pelo próprio céu. Acendeu sua lamparina, fez seu chá, cobriu-se com a manta de lã trançada à mão e abriu a janela. Queria ouvir a chuva entrar. Em vez de fechar-se, Eliã se abria ao som, à presença, à certeza. Ali, Deus não precisava provar nada. Sua companhia era o bastante. Antes de dormir, uma oração suave escapou de seus lábios, sem esforço, sem planejamento. Apenas verdade. Pai, obrigado por cuidar até do que eu nem percebo. Por me dar paz mesmo quando não entendo o caminho. Obrigado por ser o descanso que o mundo não pode oferecer. Obrigado por ser meu abrigo, mesmo nos dias calmos. Aqui, em Ti, minha alma aprende a não se apressar. E dormiu. Não porque o dia havia acabado, mas porque o coração descansava em um lugar onde o tempo não era tirano, onde o amanhã não era ameaça, onde Deus era abrigo, e o abrigo não exigia esforço para ser habitado. Ali, entre trovões distantes e o som da água no telhado, Eliã entregou-se ao sono como uma folha flutua sobre o rio. Leve, livre, confiante, de que enquanto ele dormia, Deus continuava acordado, cuidando de tudo. O som da porta, que nunca se fecha, a noite havia sido profunda, sem sonhos perturbadores, sem sobressaltos. Apenas a presença silenciosa de Deus, cobrindo tudo como um manto. Quando Eliã abriu os olhos, o mundo parecia novo. Não porque algo tivesse mudado fora, mas porque dentro dele a paz ainda estava ali, intacta, como se tivesse sido guardada durante a madrugada por mãos celestiais. O cheiro da terra molhada da chuva da noite anterior ainda preenchia o ar. As folhas estavam lavadas, as pedras do caminho reluziam e o céu, embora nublado, irradiava uma luz leve, quase maternal. Eliã se levantou devagar, sem pressa, e estendeu os braços para alongar o corpo. Havia aprendido, com o tempo, a tratar o despertar como um ritual sagrado, e não uma pressa. Mas naquela manhã, algo quebrou a rotina silenciosa. Um som, quase imperceptível, mas presente. Um rangido, a madeira da cerca se movendo. Ele parou. Seus ouvidos, agora treinados por anos no silêncio do vale, conseguiam identificar qualquer desarmonia no cenário. Levantou-se, olhou para o bosque e não viu ninguém. Caminhou até a cerca. Nada. Apenas pegadas suaves na terra molhada e uma leve sensação no peito. Não era medo. Era como se o espírito dissesse: hoje, o vale receberá alguém. Eliã sabia que, quando alguém chegava até ali, não era por acaso. O caminho até aquele lugar não estava em nenhum mapa. Era guiado por uma dor oculta ou por um chamado silencioso, às vezes ambos. Voltou para a cabana e começou a preparar mais chá, desta vez com raízes de hortelã e folhas de alecrim. Colocou 2 copos sobre a mesa. Não sabia quem viria, nem de onde. Mas sabia que o coração já deveria estar preparado para acolher, como o vale acolhia a chuva. Não demorou muito. Quando o sol começou a aparecer timidamente por entre as nuvens, uma figura surgiu na trilha. Era um homem alto, com barba por fazer, roupas amassadas e os olhos vermelhos. Não trazia mala, nem capa, nem nada além de um olhar perdido. Como alguém que correu de tudo e acabou chegando em um lugar onde já não precisava fugir. Eliã abriu a porta sem dizer uma palavra. Apenas assentiu com um sorriso calmo. O homem, meio hesitante, entrou. Sentou-se. Olhou em volta. Por alguns minutos, não houve conversa, apenas respiração. E Eliã sabia. As palavras viriam quando fosse a hora. Depois de um tempo, o homem falou com voz baixa, quase em sussurro. Eu não sei onde estou. Só andei. Fui saindo da cidade. Fui andando. Acho que dormi na beira da estrada. Mas não sei por que acabei aqui. Eu não tenho mais forças. Eliã o olhou nos olhos e disse com doçura: você não veio sozinho. Foi trazido. Aqui não é preciso saber onde está.
Apenas saber que está seguro. O homem respirou fundo. Seus ombros cederam. Era como se, pela primeira vez em muitos anos, tivesse permissão para parar de lutar. Chorou. Não com desespero. Com alívio, Eliã ofereceu pão recém-assado e continuou. Deus cuida de quem chega aqui. Cuida mesmo quando tudo parece fora de lugar. Às vezes, ele fecha portas que nos empurram para a única que nunca se fecha, a dele. Naquele dia, os dois caminharam pouco. Sentaram-se junto ao rio. Eliã ensinou o recém-chegado a ouvir o som da água. Disse que cada curva do rio era como uma oração respondida, não por palavras, mas por direção. E que, assim como o rio não questiona as pedras, nós não. Precisamos questionar os desvios da vida. Às vezes, eles apenas nos conduzem ao lugar onde deveríamos estar desde o início. Quando a noite caiu, Eliã preparou um lugar para o homem dormir. Nada luxuoso, apenas um colchão macio, uma manta e uma lamparina acesa. E antes que ele se deitasse, Eliã disse algo que ecoaria por muitos dias na mente do forasteiro. Aqui, Deus não exige que você se resolva. Só que você descanse. Ele cuida da restauração. O homem adormeceu rapidamente, embalado pelo som do vento passando pelas frestas e a certeza inexplicável de que estava sendo vigiado por algo maior do que ele. Como se uma sentinela invisível guardasse cada respiro, cada sonho, cada silêncio. Eliã, sentado do lado de fora, olhou para o céu, agora estrelado, e falou baixinho. Mais um, Senhor. Mais um que o teu amor trouxe até aqui. Pegou seu caderno e escreveu. Hoje, compreendi que a porta de Deus não faz barulho ao abrir, mas o coração sempre percebe quando ela se escancara. As chegadas que parecem acidentes são, na verdade, planos que só o céu compreende. Deus está sempre conduzindo, até quando achamos que estamos perdidos. E assim, mais uma alma encontrava descanso, não pelo lugar, não por Eliã, mas por algo muito mais profundo. A convicção de que Deus nunca fecha suas portas para quem chega cansado. Enquanto os grilos cantavam e as estrelas guardavam o céu, a pequena cabana era mais uma vez transformada em abrigo sagrado. O vale continuava cumprindo seu propósito, ser refúgio para os que descobrem que o verdadeiro descanso começa quando deixamos de resistir e passamos a confiar. Quando o medo se dissolve na presença, os dias no vale não tinham pressa. As horas se diluíam como gotas na correnteza do rio, sem controle, mas com direção. Cada minuto ali parecia mais longo e mais leve, como se o tempo tivesse desaprendido a ser tirano e passasse a ser apenas presença. Após a chegada do homem sem nome, que agora Eliã chamava apenas de irmão, a rotina ganhou um novo ritmo, não porque o silêncio fosse quebrado, mas porque ele passou a ser compartilhado. Era estranho, mas reconfortante. 2 presenças, 2 respiros, e ainda assim a paz crescia. Na manhã do 3º dia, Eliã percebeu que o irmão andava inquieto, não nos pés, que descansavam no chão frio da varanda, mas no olhar. Seus olhos, mesmo voltados para a natureza, estavam presos dentro de si, como se procurassem algo num quarto trancado por dentro. Eliã não forçou conversa. O silêncio era parte da cura, mas sentou-se ao lado e após algum tempo disse apenas: às vezes, os medos falam mais alto quando o mundo ao redor se cala. O irmão olhou para ele com olhos marejados. Como você soube? Porque também passei por isso. Quando me libertei do barulho de fora, descobri o barulho que morava dentro. O irmão respirou fundo. Por um momento, o corpo tremia levemente. Não de frio, mas de fragilidade exposta. Eu não sabia que o medo podia ser tão silencioso e ao mesmo tempo tão alto, disse ele. Sempre achei que fosse coragem sair por aí, largar tudo, andar quilômetros. Mas agora que parei, ele me alcançou. O medo do futuro, o medo de estar só, o medo de estar errado. Eliã escutava com olhos firmes, mas ternos. Então colocou a mão sobre o ombro do irmão e falou como quem traduz o coração de Deus. O medo não é vencido pela lógica, nem pela força. Ele se dissolve quando a presença certa entra no lugar. E qual é essa presença? A de Deus.
O irmão franziu o senho como se aquilo fosse simples demais para ser resposta. Mas Eliã prosseguiu. Ele não chega como solução, ele chega como presença. E onde ele está, o medo começa a perder espaço. Deus não briga com o medo, ele apenas ocupa o lugar onde o medo se escondia. E ali, o medo se desfaz. Nesse momento, uma brisa suave percorreu o vale. As árvores se moveram lentamente, como se acenassem. O rio brilhou com um raio de sol que conseguira furar a nuvem. Era como se o céu confirmasse aquela fala. Eliã pegou 2 galhos secos do chão e colocou-os lado a lado. Apontou para um deles. Esse é o seu medo, forte, firme, parece inquebrável. Agora veja isso. Pegou um frasco com água e derramou lentamente sobre os galhos. Eles começaram a amolecer, curvar-se. O tempo e a água fizeram o que a força bruta não faria. A presença de Deus é assim. Ela não grita, ela não força. Mas onde permanece, transforma. O irmão ficou em silêncio. Fechou os olhos e, talvez pela primeira vez, não tentou fugir do medo. Apenas deixou que Deus ocupasse o espaço que antes ele mantinha fechado. Naquela noite, Eliã percebeu algo diferente no irmão. Ele não chorava mais. Não sorria também. Mas seus olhos estavam mais serenos. Como se uma batalha tivesse sido travada dentro dele. E vencida não com armas, mas com entrega, Eliã escreveu em seu caderno. O medo é uma criança que chora no escuro. Quando a luz entra, ela não precisa mais fugir. Ela adormece. A coragem não é ausência de medo, é presença de fé. Deus não nos exige valentia, Ele nos oferece paz. Dias depois, o irmão começou a andar pelos arredores do vale sozinho. Tocava as árvores com reverência, sentava-se nas pedras como quem agradece. O medo ainda sussurrava às vezes, mas agora ele sabia como responder, com silêncio, com oração, com presença. E uma noite, quando o céu estava limpo e as estrelas pareciam conversar entre si, o irmão ergueu os olhos e disse algo simples, mas eterno. Obrigado, Senhor. Agora eu sei que nunca estive sozinho. Era o Senhor quem carregava o que eu não sabia nomear. E dormiu em paz. A saudade. Que Deus abraça os dias passaram, como sempre passavam no vale, sem correria, sem prazos, sem expectativas. Mas havia algo diferente no ar. O outono se aproximava e as folhas das árvores começavam a mudar de cor, como se vestissem de ouro para uma despedida gentil. Eliã gostava do outono. Era a estação da entrega. As árvores deixavam suas folhas caírem sem resistência, confiando que, no tempo certo, novas brotariam. Era uma lição silenciosa que ele aprendera a observar. E naquele ciclo natural, enxergava a pedagogia divina do desapego. Naquela tarde, o irmão, que agora já sorria com os olhos, caminhava lentamente pelo campo. Seus passos estavam mais leves, como se tivesse deixado um peso pelo caminho. Eliã o observava à distância, e ao vê-lo parar debaixo de uma árvore, entendeu que algo ainda precisava ser tratado. Mais tarde, enquanto tomavam chá à beira da varanda, o irmão finalmente falou. Há uma saudade em mim que nem sei se devo entregar a Deus. É tão antiga que virou parte de mim. É como um eco, entende? Eliã escutava com atenção, como sempre fazia. Não interrompia, não corrigia, não aconselhava antes da hora. Apenas esperava o coração se abrir por inteiro. Às vezes penso que, se eu entregar essa saudade, ela desaparece. Mas e se ela for tudo o que restou de quem eu perdi? Eliã entendeu. Aquele não era um medo comum. Era o medo de perder a última conexão com o que um dia foi amor. Uma mãe que partiu cedo. Um irmão que a vida afastou. Um amigo que foi levado sem aviso. Cada um tem sua saudade santuário, onde a dor e a memória se misturam. E então, com voz mansa, Eliã respondeu. A saudade não precisa ser apagada para que a cura aconteça. Deus não nos pede que esqueçamos. Ele nos convida a lhe entregar até aquilo que ainda amamos em silêncio. O irmão olhou com surpresa, como quem recebe uma resposta sem tê-la buscado. Eliã continuou. Entregar não é perder, é confiar. Que até a ausência pode ser guardada por Deus. Ele abraça o que ficou em nós. Ele visita a memória e a transforma em consolo. Mas por que dói tanto ainda? Porque você cuidou dessa dor sozinho por muito tempo.
Mas agora ela pode ser cuidada com ele. A dor não some de repente. Mas quando Deus a segura, ela deixa de te consumir. Então Eliã contou algo que nunca havia compartilhado. Eu também carrego saudade de alguém que nunca conheci. Meu pai. Ele partiu antes que eu tivesse lembranças. Cresci com um vazio e com histórias contadas por outros. Por anos achei que não podia sentir falta de algo que nunca tive. Mas um dia, sentado à beira do rio, senti como se Deus dissesse: até a saudade do que você não viveu, eu entendo. Eu a conheço. Eu a abraço. O irmão chorou. Não aquele choro desesperado dos primeiros dias. Era um choro manso de rendição. Uma lágrima que lavava, não que descia por desespero. Eles ficaram em silêncio por minutos. E então, Eliã se levantou. Caminhou até uma árvore antiga e cavou com as mãos um pequeno buraco na terra. Voltou e entregou ao irmão um papel dobrado. Escreva o nome, ou escreva a memória, ou escreva o que quiser. Depois vamos enterrar aqui. Não para esquecer, mas para devolver ao pai aquilo que já não conseguimos carregar sozinhos. O irmão escreveu palavras simples. Mãe, perdão por ter me perdido sem você. Dobraram o papel, enterraram juntos e cobriram com folhas. Eliã fez uma oração curta, mas com o coração inteiro. Senhor, acolhe agora o que foi entregue. Cuida do que ele não soube dizer. Guarda o que foi perdido e transforma a saudade em lembrança viva, mais leve. Uma lembrança com paz. Naquela noite, ao escrever em seu caderno, Eliã anotou: as saudades não precisam desaparecer. Elas apenas precisam ser acolhidas. E ninguém acolhe melhor que Deus. O céu tem espaço até para as memórias quebradas. Deus recolhe cada parte e devolve em forma de consolo. A dor se transforma quando é dividida com aquele que nunca nos deixou. Mais tarde, o irmão dormiu profundamente. E pela primeira vez em muitos anos, sonhou com a mãe. Ela estava sentada à beira de um campo florido, sorrindo. Não dizia nada. Apenas estendia a mão como quem diz: vai, meu filho, estou bem. E você também ficará. Na manhã seguinte, ao despertar, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. Leveza. Como se uma mala tivesse sido retirada. De seus ombros sem que ele percebesse, Eliã o esperava com chá e pão. Dormiu bem. Dormi em paz. Eliã sorriu. Quando confiamos até nossas saudades a Deus, o sono vira cura, e o sonho, resposta. Ali, mais uma vez, Deus tinha cuidado de algo que o homem pensava ser irreparável, e o vale seguia sendo o lugar onde as feridas escondidas recebiam sol, onde as ausências eram acolhidas, e onde os corações descobriam que nenhuma dor é esquecida por aquele que nos criou com amor eterno. Quando o tempo deixa de ser inimigo, os dias de outono no vale eram dourados. A luz do sol escorria pelas folhas que já começavam a cair, e havia um silêncio que não era ausência de som, mas presença de sentido. Tudo parecia se mover devagar, como se o tempo ali tivesse desaprendido a correr. Eliã observava isso com admiração. Sempre que o vento soprava mais forte, levando folhas para o chão, ele se lembrava de como o tempo antes era seu opressor. No passado, vivia tentando alcançá-lo, como se a vida fosse uma corrida, e o relógio um juiz implacável. Tudo era urgente. Tudo precisava ser agora. Mas no vale, o tempo havia se transformado em algo diferente. Não mais uma ameaça, mas um mestre silencioso. E Deus, como sempre, estava no meio de tudo, inclusive das pausas. Naquele início de semana, o irmão, já mais leve, sentia outra inquietação. Não era tristeza, nem medo. Era impaciência. Sentaram-se diante do riacho, como faziam todas as manhãs. O irmão mexia com uma vareta na água, desenhando círculos e espirais, até que falou: sabe, Eliã, acho que estou pronto para ir embora. Já melhorei, já dormi bem, já me reconectei, mas algo me prende aqui. E eu não sei se é Deus ou se é insegurança. Eliã ouviu com calma. Depois de um tempo em silêncio, respondeu: pode ser ambos, mas às vezes o que parece insegurança é só o espírito dizendo: ainda não. Mas por que Deus nos faz esperar? Insistiu o irmão. Por que ele não libera logo?
Por que não mostra o próximo passo? Eliã sorriu. Conhecia bem essa pergunta. Já a havia feito muitas vezes ao céu, porque Deus não tem pressa, e o amor dele não se apressa com ninguém. O que ele quer formar em você precisa de tempo, não de urgência. E como saber se é hora de ir ou de ficar? Quando o coração se acalma com a espera, quando você pode ficar, sem mais querer fugir, quando não está apenas curado, mas maduro. O irmão respirou fundo. Era difícil aceitar que o tempo não fosse algo a ser dominado, mas algo a ser acolhido. Durante a vida toda, ele havia medido sucesso por velocidade. Quem fazia primeiro? Quem subia mais rápido? Quem se destacava antes dos 30? E agora, ali parado, sem metas nem marcos. Descobria que a cura não corria. Eliã levantou-se, caminhou até um pequeno jardim que havia plantado meses antes e apontou para uma flor ainda fechada. Veja essa flor. Eu a plantei junto com outras 5. 4 já abriram. Esta não. Por isso ela está errada? Claro que não. Por isso ela é menos bonita? Também não. Então por que você se julga por ainda não ter florescido para a próxima fase da sua vida? O irmão engoliu em seco. Não era uma repreensão. Era um espelho. O tempo de Deus é completo, irmão. Ele não se baseia em relógios, mas em propósitos. Às vezes, ele te deixa em pausa para que você cresça por dentro, porque o que vem depois exige mais do que você pensa ter. E então, como sempre fazia, Eliã escreveu em seu caderno ao final do dia: a espera em Deus não é desperdício. É adubo invisível, é raiz crescendo em silêncio. O tempo que Deus usa para nos moldar é o mesmo que usamos para tentar entender o porquê de não estarmos prontos. Mas ele não se explica. Ele revela no momento certo. A flor que abre fora de estação pode ser a única que resistirá à próxima tempestade. Naquela noite, Eliã não dormiu cedo. Ficou olhando o céu por horas, e lá, entre as estrelas, enxergava mais do que constelações, via ensinamentos. O universo inteiro obedece ao tempo de Deus. A lua não se apressa para nascer. As estações não chegam por vontade própria. Os pássaros não migram antes da hora. Tudo tem um tempo. Tudo espera. E quem somos nós se não parte da criação? No dia seguinte, ao acordar, o irmão não perguntou mais se estava pronto para partir. Apenas saiu para caminhar. Respirou fundo, ouviu os pássaros e, ao encontrar uma pedra à beira do rio, sentou-se e agradeceu. Obrigado, Senhor, por cada dia a mais aqui, por cada segundo em que o Senhor me segura, mesmo quando eu ainda quero correr. Ensina-me a confiar no teu relógio. Ensina-me a descansar até o tempo certo chegar. E ali, naquela entrega, descobriu que o tempo de Deus não prende. Ele prepara. E quando é tempo dele, nada segura. Mas enquanto ainda não é, nada deve ser forçado. No vale, o tempo não era mais inimigo. Era presença. Era cuidado. Era Deus. Deus também age no simples amanhecer. Chegou com uma brisa leve e constante. O tipo de vento que não tem força para derrubar uma folha, mas é capaz de alcançar o interior de uma alma. Eliã acordou com o som das galinhas ciscando o chão e do galo cantando com seu tom rouco e firme. Um alarme natural que marcava o início de mais um dia no vale. A manhã era comum, sem visitantes, sem nenhuma nuvem especial no céu, sem vozes do passado, sem revelações do alto. Apenas mais uma segunda-feira tranquila. Eliã preparou seu chá, acendeu o fogo no fogão a lenha e se sentou com seu caderno de anotações no colo. Mas algo dentro dele o fazia sorrir, porque com o tempo ele havia aprendido que os dias comuns são os mais milagrosos. No mundo lá fora, as pessoas buscavam eventos, dias marcantes, conquistas, sinais, viradas espetaculares. No entanto, o coração de Eliã havia sido treinado para perceber Deus nos detalhes pequenos, que a maioria nem nota. Um raio de sol que atravessa a vidraça, o barulho da água fervendo, o cheiro de pão fresco saindo do forno. Era nesses pequenos milagres diários que a presença de Deus se tornava tangível. O irmão acordou mais tarde. Havia dormido profundamente. Saiu da cabana ainda com os cabelos bagunçados e os olhos meio cerrados pelo sono, mas com um sorriso leve no rosto.
Sentou-se ao lado de Eliã, que lhe entregou uma caneca quente de chá sem dizer uma palavra. Depois de alguns goles, o irmão quebrou o silêncio. Sabe, Eliã, ontem eu fiquei esperando algo acontecer. Uma resposta, uma revelação, um sinal. Mas o dia passou. E foi só mais um dia comum. Eliã respondeu com ternura. E você reparou em tudo o que houve nesse dia comum? Como assim? Ontem você riu 3 vezes sem culpa. Caminhou sem peso nos ombros. Dormiu sem pesadelos. Comeu com fome e gratidão. E não pensou uma vez sequer na ansiedade que te consumia semanas atrás. O irmão ficou em silêncio, refletindo. Eliã continuou. Às vezes Deus não envia anjos com trombetas. Ele envia um bom sono, um riso leve, um pão quentinho, um silêncio que não machuca. E isso, meu amigo, é ele dizendo, estou aqui. O irmão abaixou os olhos, emocionado. Eu acho que esperei grandes sinais porque não me achava digno. Do cuidado pequeno, Eliã sorriu com os olhos marejando. Mas é no cuidado pequeno que o amor de Deus se mostra mais íntimo. O Deus que conta as estrelas também conta suas lágrimas. O Senhor não precisa fazer barulho para agir, anotou Eliã mais tarde em seu caderno. Ele se move como o orvalho da manhã, silencioso, mas essencial. O restante do dia seguiu com simplicidade. Consertaram a cerca da horta, colheram folhas de couve, leram alguns salmos em voz baixa. Eliã ensinou ao irmão como podar uma árvore para que cresça com mais força. E enquanto cortava o galho seco, explicou. Assim é a nossa vida. Às vezes Deus corta o que parece. Vivam, porque vê que aquilo está roubando força de onde o verdadeiro fruto virá. Mais tarde, ao entardecer, sentaram-se em frente à cabana, observando o céu tingido de laranja e violeta. O irmão, em silêncio, começou a cantarolar um hino que ouvia quando criança. Sua voz era trêmula, mas carregada de verdade. Eliã não disse nada. Apenas fechou os olhos e deixou a música embalar seus pensamentos. Na simplicidade daquele momento, os dois sentiram a plenitude da presença divina, ali, sem multidões, sem pregações, sem promessas barulhentas. Apenas 2 homens, um céu em mutação, e Deus presente como brisa, como cheiro de lenha, como silêncio que acolhe. Antes de dormir, o irmão escreveu pela primeira vez no próprio caderno que Eliã lhe havia presenteado dias antes. Hoje, aprendi que o amor de Deus pode se esconder num gole de chá, num abraço demorado, num pão quente ou numa folha caindo do galho, e que esses detalhes não são pequenos, são sagrados. Eliã, ao ler o que ele havia escrito, sussurrou com alegria. Agora você entendeu. Deus não precisa mudar tudo para mostrar que está presente. Às vezes, Ele apenas se senta ao nosso lado e espera a gente perceber. O vale dormiu tranquilo naquela noite, e os dois também. Não porque receberam respostas grandiosas, mas porque descobriram que o maior milagre era simplesmente sentir paz num dia comum. A entrega que liberta o céu do vale amanheceu coberto por uma neblina espessa. O tipo de nevoeiro que cobre até as montanhas mais altas e apaga os caminhos mais conhecidos. Era como se a criação tivesse puxado uma cortina branca sobre o mundo, convidando todos ao recolhimento. Eliã observava em silêncio pela janela de madeira. A neblina não o assustava. Ao contrário, sempre o lembrava da fé. Afinal, caminhar sem ver claramente à frente era um exercício diário ali. A fé não é andar com visão, é andar com confiança. O irmão acordou pouco depois, ainda sonolento, e ao ver a paisagem branca lá fora, comentou. Hoje não se enxerga nada. Eliã apenas respondeu. Às vezes, Deus cobre o caminho para que a gente aprenda a confiar nos passos. Sentaram-se para o café da manhã. Um pedaço de bolo simples, feito no dia anterior, chá quente e silêncio partilhado. Ali, mais uma vez, a comunhão acontecia sem discursos, sem rituais, só com mal e presença. Depois da refeição, Eliã propôs. Vamos caminhar até a Pedra da Clareira? O irmão hesitou. Com essa neblina? A gente pode se perder. Não se preocupe, eu conheço o caminho, disse Eliã, sorrindo com suavidade, e partiram. A trilha estava úmida, o chão coberto de folhas, e os sons da floresta pareciam mais profundos naquele dia.
A névoa deixava tudo mais misterioso, mas também mais sagrado. Quando chegaram à clareira, sentaram-se na grande pedra redonda, envoltos pelo branco da neblina, como se estivessem dentro de uma nuvem. Ali, Eliã disse: existe algo que ainda pesa no seu coração, algo que você carrega escondido, mesmo depois de tudo o que entregou. O irmão, em silêncio, baixou os olhos. Respirou fundo. Depois, com a voz entrecortada, confessou: eu ainda quero controlar o final da minha história. Quero saber se tudo vai dar certo. Quero respostas, garantias, sinais claros. Tenho medo de entregar totalmente e Deus me levar por um caminho que eu não esperava. Eliã assentiu com a cabeça. Aquilo não era incomum. Era de fato o dilema central da alma humana, o controle. Você quer confiar, mas ainda quer segurar o leme com uma das mãos. Respondeu o irmão com sinceridade. E eu estou cansado. Eliã então falou: chega um ponto da caminhada em que Deus não pede mais que a gente continue andando. Ele pede que a gente entregue, não só o que temos, mas quem somos. Não só os fardos, mas também os mapas, as rotas, os se e os porquês. O irmão se encolheu sobre si mesmo, com o rosto entre as mãos. As lágrimas escorriam, mas não por dor. Era o alívio começando a transbordar. A alma sentindo que podia, enfim, parar de lutar com o invisível. Ali, naquela pedra, no meio da névoa, ele falou alto, pela primeira vez desde que chegara ao vale. Eu entrego, Senhor, tudo. Meus medos, minha vontade de controlar, meu passado, minha ansiedade pelo amanhã, meus planos, minhas reservas. Eu não sei mais o que é certo. Só sei que estou cansado de tentar sozinho. Cuida tu. E a neblina começou a se dissipar. Eliã não se espantou. Sabia que a natureza responde ao invisível. Quando o coração se alinha com o céu, até a criação respira diferente. O irmão levantou os olhos e viu o céu abrindo entre as folhas. O sol atravessava as copas das árvores e desenhava feixes dourados no chão. Era como se Deus dissesse, sem palavras: agora que você não quer mais controlar, eu posso conduzir. Na volta para a cabana, o irmão não parecia mais o mesmo. O andar era leve. Os olhos brilhavam. Era como alguém que acabara de sair de uma prisão. Não com as portas arrebentadas, mas com a chave entregue voluntariamente ao libertador. Naquela tarde, enquanto o pão assava no forno e o vale voltava, a sua clareza habitual, Eliã escreveu: a alma só encontra descanso verdadeiro quando solta as rédeas. Não é sobre abandonar o caminho. É sobre deixar Deus ser o guia. Entregar não é fraqueza. É coragem madura. É quando a gente reconhece que ser forte demais por muito tempo nos enfraquece por dentro. Deus só dirige plenamente. A vida que lhe é entregue por completo. Antes de dormir, o irmão foi até o caderno, agora seu companheiro, e escreveu: hoje eu parei de lutar. Não com a vida, mas com Deus. Entendi que minha força estava me desgastando. A entrega, ao contrário, me renovou. Depois daquela noite, o sono dele foi diferente. Não era apenas profundo, era leve, como quem dorme não só com o corpo, mas com a alma finalmente em paz. No vale, os dias continuaram passando. Mas dentro do irmão, foi como se tivesse começado uma nova vida. Não porque tudo mudara fora, mas porque ele, enfim, se rendeu por dentro. E ali, mais uma vez, Deus mostrou. Quando a alma se entrega, o céu assume. E o descanso, enfim, chega. Quando o lugar não importa. Mas as folhas agora caíam com mais intensidade. Era o sinal inevitável de que o inverno se aproximava. O vale começava a assumir uma nova aparência. Os tons quentes e o calor das tardes longas davam lugar ao frio manso e aos sons abafados. O vento já não dançava tão leve. Ele cortava, embora sem agressividade. Era só o ciclo da vida, caminhando como sempre caminhou. Naquela manhã, Eliã observava a mudança com paz. Ele via beleza até no que partia. Aprendera com o tempo que cada estação traz seu dom e que a presença de Deus não depende da paisagem. O irmão, agora com semblante renovado, ajudava com tarefas, cuidava do forno, alimentava os animais.
Lia em voz baixa os salmos que Eliã tanto amava. Já não era o mesmo homem que chegara ali carregando medo, culpa e exaustão. E talvez por isso, naquela manhã fria, ele fez uma pergunta inevitável. Eliã, e quando chega a hora de partir? Eliã se virou devagar, como quem já aguardava. A pergunta. Respondeu com serenidade. Quando a paz que você encontrou aqui passa a te acompanhar mesmo fora daqui, então você já está pronto. Porque o lugar deixa de ser necessário quando a presença é contínua. E como saber se é a hora certa? Quando o desejo de partir não nasce da fuga, mas da missão. O irmão refletiu em silêncio. Durante tanto tempo eu quis correr para longe de mim mesmo, mas agora sinto vontade de ir, não porque estou fugindo, mas porque finalmente posso caminhar sem medo. Eliã assentiu com um sorriso calmo. Essa é a diferença entre a fuga e o envio. A fuga é movida pela dor, o envio pela cura. E Deus só envia quando sabe que você não precisa mais de muletas, mas sim de direção. Foram até o rio. A água continuava seu percurso firme e silenciosa. Eliã molhou os pés e disse: O rio não teme o que vem adiante. Ele apenas flui. Confia na descida. Confia no leito. Confia em quem o criou. O irmão abaixou-se, tocou a água e disse em voz baixa: Eu quero seguir. Não mais como um homem quebrado, mas como alguém que foi restaurado. Naquela noite, enquanto escreviam juntos pela última vez, Eliã fez questão de anotar algo para entregar ao irmão antes da despedida. Leve contigo o vale dentro do peito, porque o Deus que habita aqui, habita em ti. Não procure outro lugar de paz, agora você carrega o abrigo. O silêncio, a cura, o descanso, todos são dons do Espírito. Não dependem de montanhas, nem de florestas, dependem da presença. E ela agora caminha contigo. Ao amanhecer, o irmão arrumou sua pequena mochila. Levava apenas o caderno, algumas folhas secas que colheu como lembrança, e uma caneca feita de barro, presente de Eliã. Na porta da cabana, os dois se abraçaram, não com tristeza, mas com gratidão. Obrigado, Eliã. Não me agradeça. Tudo isso foi ele. E você? Vai ficar aqui até quando? Eliã sorriu. Até que ele me diga para seguir também. O vale é onde ele me plantou. Mas sei que o abrigo, o verdadeiro, não tem cerca nem estrada. É dentro. É onde ele está. O irmão começou a caminhar. O vale banhado pelo orvalho, o observava partir sem apego. Era como um lugar que sabia. Cumpriu seu papel. Não precisava reter ninguém, apenas curar. Ao longe, Eliã observava. E antes de voltar à cabana, orou baixinho. Senhor, obrigado por me permitir ser abrigo por um tempo. E obrigado por me lembrar que o único abrigo eterno é o teu amor. E naquela manhã, como tantas outras, o céu sorriu sobre o vale. O sol passou pelas nuvens. E os pássaros cantaram, não por euforia, mas por paz. O lugar permanecia. Mas, agora, a paz caminhava pelo mundo, dentro de um homem que soube descansar. O descanso. Que nunca acabar o vale estava em silêncio. Não aquele silêncio comum das madrugadas ou das pausas entre os ventos, mas um silêncio profundo, como se o próprio tempo estivesse segurando o fôlego. Eliã sentia. Algo diferente. Pairava no ar. Era como se uma nova página estivesse sendo virada, com ternura, sem pressa. Já se passavam dias desde a partida do irmão. A cabana parecia mais vazia, mas o vazio não doía. Era um espaço habitado por lembranças, por orações, por uma paz que tinha aprendido a ser sólida, mesmo na ausência de vozes. Naquela manhã, Eliã levantou-se antes do sol, vestiu sua manta de lã, calçou as sandálias gastas e caminhou até a clareira onde costumava sentar-se para escrever. Levava consigo o caderno que já quase não tinha mais páginas. Ele sabia que estava escrevendo as últimas linhas de uma estação. Sentou-se. A névoa estava voltando. Uma lembrança sutil do primeiro dia do irmão ali. O ciclo se fechava com a mesma beleza com que se abrira. Eliã escreveu: Há momentos em que a missão não é sair, é permanecer.
E há dias em que permanecer é a maior entrega. A vida que Deus nos dá não é sobre movimentar-se sem sentido, mas sobre ser presente, inteiro, mesmo nos dias comuns. O descanso não é o fim da jornada, é a forma como a jornada é feita, quando Ele está no comando. O fogo ainda queimava na cabana. O chá estava quase pronto. O pão assava no forno. A rotina seguia. Mas naquela manhã, Eliã sentiu o coração aquecer de maneira diferente. Ele não sabia dizer se era uma despedida, uma transição ou um novo começo. Só sabia que era Deus. E isso bastava. Caminhou lentamente até a pedra da clareira. Sentou-se. Observou as árvores e os pássaros, agora tão familiares. Fechou os olhos. Respirou fundo. E orou. Senhor, se hoje for o dia de partir, eu te agradeço. Se não for, também te agradeço. Porque minha alma não depende mais de saber o próximo passo. Ela só precisa saber que tu estás comigo. E isso, tu sempre estás. Ele não pediu revelações. Não pediu sinais. Ele já havia aprendido que a maior certeza da vida não vem das respostas, mas da presença. A brisa passou como um beijo na pele. Uma folha pousou em seu ombro. O rio continuava correndo. O mundo não parava. Mas dentro dele, tudo estava em perfeita paz. E então, sem aviso, os passos se aproximaram. Não era o irmão, era uma moça, jovem, com roupas simples, cabelos presos de qualquer jeito. Olhos cansados, mas não desesperados. Parecia alguém que viera de longe, sem direção, apenas guiada por algo maior. Eliã sorriu. Seja bem-vinda. Ela parou, respirou fundo e desabou em lágrimas contidas. Eu não sei como cheguei aqui, só andei. Andei muito. Algo me dizia, continue. Eliã se levantou. Ofereceu-lhe a mão e respondeu. Eu sei, eu ouvi esse algo um dia também. É Deus. Sempre foi Ele. Venha. Aqui você pode descansar. Ele a levou até a cabana, preparou chá, ofereceu pão, acendeu a lamparina, como tantas outras vezes, como fez com o irmão, como fazia com todos que o pai enviava, porque o vale não era apenas um lugar, era uma missão. E ali, naquele ciclo que não tem fim, Eliã compreendeu de forma plena: o descanso que Deus dá não é um ponto final, é uma forma de viver, é uma semente que floresce em cada alma que para de correr e começa a confiar. Antes de dormir naquela noite, Eliã abriu uma nova página no caderno, já quase inteiro preenchido. Escreveu: hoje, o descanso recomeçou, em outro coração, em outro caminhar, e assim será. Até que todos entendam. Deus cuida, Deus sustenta, Deus conduz. E em seus braços, a alma encontra o lar que nunca acaba.